É a lição de número 12. Está pertinho do final, né? Penúltima lição hoje. Semana que vem, permitindo Deus, o pastor vai estar aqui finalizando a revista. Hoje é o espírito humano e o espírito de Deus. Já estudando sobre alguma coisa sobre essa temática durante essa revista, né? Vamos falar aqui coisas bem práticas hoje, tá? Questões práticas nessa temática aí. O texto está em Romanos 8, 14 ao 16. 1 Coríntios 14, 14, Gálatas 5, 22 e 23, que é o texto bíblico base da lição, a leitura bíblica em classe. Vamos fazer a leitura participativa, amém? Amém. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém. O texto áureo diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Está aqui também na leitura bíblica principal. O pastor pode fazer a oração? Pai, em nome de Jesus, te louvamos pela oportunidade, o privilégio de estar na tua casa, Senhor, para aprendermos da tua palavra. Usa o teu servo como o Senhor tem usado, como tem usado os outros professores, para falar direto ao nosso coração. Pai, essa é a nossa oração, nosso pedido, e nos dê um coração ensinável, Senhor. Que esta palavra não seja esquecida, mas que ela seja praticada em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, então. Todos têm lição, não tem? Todos têm revista? Todos estão com a revista? Amém. Hoje nós vamos falar sobre o espírito humano e o espírito de Deus. Está pertinho do fim, como eu falei aqui da lição. Nós tivemos aí 3 lições falando sobre o corpo, e parece que 5 lições falando sobre a alma, 3 lições falando sobre o espírito, quando está concluindo com essa de hoje. E a última lição, assim como a primeira, vai abordar, né, as 3 dimensões do homem, que é espírito, alma e corpo. Assim como a primeira lição, a última também vai abordar a tricotomia. Hoje, como a gente vai falar sobre o Espírito Santo também, né, vai falar do Espírito Santo e o Espírito de Deus. Toda vez que nós estudamos sobre o Espírito Santo, a gente tem assim sempre existem pensamentos diferentes acerca dessa temática. Por quê? Porque acaba indo muito por a questão da experiência, né? Pro lado da experiência. As pessoas vão dar ênfase à experiência, certo? E às vezes até se esquece de olhar a Bíblia, né? Olhar para a Bíblia, ler os textos, né? De fato, se aprofundar nos textos para entender um pouco sobre pneumatologia, entender um pouco sobre o Espírito Santo, tá? A verdade é que todo mundo, quando vai ler o texto bíblico, ele já lê o texto bíblico com a lente, né? A gente já lê com uma lente. Se você veio de uma igreja presbiteriana, você vai ler o texto com a lente reformada. Não tem jeito, você vai vir com a lente reformada para ler o texto já. Você já vai ler ele com aquela lente ali O que é a lente? A lente é aquilo que você carrega com você, né? Aquilo que foi construído, é uma lente que foi construída com base no ensinamento que você recebeu na sua igreja de origem, somado à sua experiência. A experiência sua com a igreja, com a fé, com o evangelho. Então vai somar a sua experiência com o conhecimento, o ensinamento que você recebeu. Então você vai ler com essa lente. Se você é pentecostal, você vai ler o texto com a lente pentecostal. Certo? Já leu o texto do Espírito Santo, já vai com a lente pentecostal para ler o texto. Não é difícil você ler o texto sem uma lente, né? Mas uma coisa é certa, né? O Espírito Santo, né? Ele é imprescindível na vida cristã. Não importa de que linha você é, no que você acredita, o Espírito Santo
tanto para quem é de uma linha como da outra linha, ele é imprescindível, não importa o tipo de entendimento. Todos concordam que o Espírito Santo é imprescindível para a vida cristã. Ninguém pode ser cristão sem ter o Espírito Santo, né? Ninguém pode ser cristão sem ser casa de Deus, habitação do Espírito Santo. Tanto é que Paulo vai dizer que se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não pertence a ele, está em Romanos 8:9. Então, Romanos capítulo 8, que é um dos textos bíblicos básicos da lição de hoje, ele é chamado de, na carta aos Romanos, de um capítulo do Espírito Santo, né? Ele é conhecido entre os teólogos como capítulo do Espírito Santo. Por quê? Porque todo o capítulo 8, Paulo está falando do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo em nós. Em todo o capítulo 8. Porque no 7 ele termina o texto falando: miserável homem que sou, né? Quem me livrará do corpo desta morte? Ele faz a pergunta. Aí ele mesmo responde: mas dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí inicia o capítulo 8 falando: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele começa: a lei do Espírito de vida livrou-me da lei do pecado e da morte. Então ele já entra ali falando do Espírito Santo, tá? Da lei do Espírito de vida e da lei do pecado e da morte. Então na lição de hoje a gente vai falar como o Espírito Santo, né, ele age desde a nossa conversão até o dia da glorificação. O Espírito Santo age na vida do crente da conversão até a glorificação. A introdução aí, ele fala sobre a obra do Espírito Santo no espírito humano. Ele diz assim: trataremos do despertar da consciência, da fé, do ensino em toda a verdade, da intercessão, da edificação, pelo orar em línguas e o fruto do Espírito. Veremos como o Espírito é imprescindível para uma vida autêntica, frutífera. Então já dá a entender aqui, quando ele fala de consciência, fé, ensino, intercessão, edificação, falar em línguas e fruto, ele está falando de quê? Que o Espírito Santo age do princípio até o fim, né? Do princípio ao fim. Então o Espírito Santo, ele atrai, é ele que atrai o homem, né? Ele que atrai o homem, é ele que convence, é ele que regenera, é ele que santifica. E no dia da glorificação, só vai ser glorificado quem tem o Espírito Santo também, certo? Só vai se encontrar com Jesus quem é habitado pelo Espírito Santo. Então a gente vai entender que ele atrai, ele convence, ele regenera, ele santifica e ele glorifica. Então ele está presente em toda a obra salvífica realizada na vida do homem. Aspecto passado, você nasceu de novo. Aspecto presente, você está sendo santificado. Aspecto futuro, você será glorificado. Ele está nas 3 etapas da salvação: passado, presente e futuro. Ele está na regeneração, ele está na santificação e ele estará na glorificação. Ele está presente, tá? Então a obra inicial do Espírito Santo: primeiro, consciência e fé. A ação do Espírito Santo começa onde? Nossa consciência, nos despertando da culpa pelo pecado. Por quê? O arrependimento ocorre primeiro aonde? Nós estudamos sobre a alma lá nas primeiras lições. O arrependimento acontece primeiro aonde? A mudança primeiro é na mente. É primeiro uma mudança de mente. Tanto é que a palavra grega metanoia é meta. Mudança, noia vem de nous no grego, que é mente ou entendimento. Nous. Aí tem a variação que é noia. Então metanoia é mudança de mente, mudança de entendimento. Então começa de dentro para fora. Então essa aqui é a dinâmica. Então o Espírito Santo já começa a agir no princípio, tá? Então ele nos desperta da culpa do pecado, ele nos aponta a necessidade do perdão, tá? E aí ele vai citar o texto que Jesus proferiu, João 16:8. O Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é ele que convence. Então a gente pode entender também que é ele que atrai. João 6,44, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Olha o que ele diz, vou repetir, João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou, Jesus está dizendo, não o trouxer. Então Jesus está dizendo que é o Pai que trouxe as pessoas para ele, é o Pai que trouxe os homens para ele. Por meio de quem? Do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Pastor, está parecendo as lições rudimentares, as primeiras lições. Parece. Fica parecendo que está falando de coisas rudimentares. Porém, tem muita gente que não tem uma boa base, né? Não conhece muito as lições rudimentares, e aí chega lá na frente aí se atropela nas lições mais difíceis, se complica nas mais difíceis, porque não sabe a base. Então isso aqui é a nossa base. É o Espírito Santo que atrai, é o Espírito Santo que convence. Ele segue, ainda no espírito humano, o Espírito remove a incredulidade e produz fé mediante a palavra, o que também atinge as faculdades da alma. Ele cita em Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e no teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Aí no 10 ele diz, porque com o coração se crê para ser justificado e com a boca se confessa para ser salvo. Então envolve o coração, envolve o cardíaco, né? Envolve a sede das emoções, dos sentimentos, das intenções, das decisões, da vontade, tá? Envolve o ser humano como um todo. Então ele atinge as faculdades da alma também. A palavra é pregada, a fé é produzida, porque a fé é produzida pela pregação da palavra. Está aqui, ele cita o texto aqui, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo, não é isso? A fé vem pelo ouvir a palavra. E quem age? O Espírito Santo. Opera-se então, ele diz aqui, o novo nascimento, a regeneração. Tá? O que é a conversão? O que é a conversão? Você se arrepende, você crê, você muda. Não é isso? Lembra que eu falei que começa na mente primeiro? Você está indo. Você se arrepende, depois de arrependimento, fé. Quando vem a fé, tem a conversão, você volta. A conversão é isso, é voltar. Você está indo para lá, você converte a direção. Você estava indo para lá, você converteu, você mudou totalmente de direção, você está indo para o outro lado agora. Esse é o significado literal da palavra, conversão. Você estava indo para lá, agora você está indo para cá, o lado oposto. Você mudou de direção. Então arrependimento, fé, é igual o quê? Conversão. Aí produz o quê? Regeneração. Aí entra a discussão do ordem de saúde. Pastor? A ordem de saúde, a ordem da salvação. O que acontece primeiro? Regeneração ou conversão? Tem aquela discussão. O que vem primeiro? Né? O que acontece primeiro? É regenerado primeiro, depois se converte primeiro, depois regenera? Mas a ordem dos fatores não importa. O importante é ser uma nova criatura. O apóstolo Paulo fala isso, né? O que o apóstolo Paulo diz? Ele diz que a circuncisão e a circuncisão não serve para nada. O que serve é o quê? Ser uma nova criatura. É Paulo que diz isso. O importante é você ser transformado. Não importa se você dá circuncisão ou não é circuncisão. Ele diz, não importa. O importante é, você foi transformado? Você nasceu de novo? É isso que importa. Se lá naquele tempo, Paulo já respondia isso, tá vendo? Aquela discussão teológica lá, Paulo já rebatia dessa forma. Ele já rebatia, né, de maneira incisiva. Tá? Ele diz aqui, ó, aí você é regenerado. Seu espírito estava morto, agora está vivo. Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Não é isso? 1 e 2. Ele nos deu vida, estando nós mortos nas ofensas e pecados. Você estava morto. Agora você está vivo. Você está vivo. O Espírito de Deus está no teu espírito. Seu espírito foi vivificado. Recebe uma nova vida. Esse novo homem obtém uma mente renovada e passa a viver guiado pelo Espírito de Deus. Nós lemos aqui Romanos 8, 14. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Eu falei aqui na outra lição que ser guiado é seguir voluntariamente. Né? Ser guiado significa seguir voluntariamente. Ninguém segue a Deus por obrigação. O texto diz que você é convencido pelo Espírito Santo. Ele te convence, você muda de direção. Você não é arrastado. O Espírito Santo não arrasta ninguém. Você não é arrastado pelo Espírito Santo. Você é conduzido por Ele, guiado por Ele. É diferente. Certo? Assim a pessoa que ainda não foi transformada, ou seja, o homem natural, não consegue entender as coisas que vêm do Espírito. Para ela, essas coisas parecem sem sentido, como se fossem loucura. Isso acontece porque só é possível compreender essas verdades por meio da ação do Espírito. Vamos abrir aí, 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Eu vou ler aqui do 9 ao 11 primeiro. 9, 10 e 11. Na minha versão em King James tradicional, então está um pouquinho diferente. Mas olha o 9, todo mundo cita o 9, ó. Mas como está escrito, o olho não viu, nem o ouvido ouviu, tampouco entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha a diferença. Paulo está separando o homem daqueles que amam a Deus. Tem dois grupos de pessoas aí. Olha a interpretação do texto. Olho não viu, ouvido não ouviu, tampouco entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para quem? Para aqueles que o amam. Quem são aqueles que o amam? Fala comigo, eu. Fala assim, nós. Então, o olho não viu, o ouvido não ouviu, quem está lá fora. A pessoa pega esse texto e aplica ao crente. Não é, está lá fora.
Você não, você ouviu, você viu, você teve experiência. Está entendendo a diferença? Esse texto não se aplica a nós, se aplica ao homem natural. A nós se aplica o 10, olha aí, ó. Mas Deus nolas revelou, nolas para quem? A conjugação aí, para nós. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito essas coisas, pois o seu Espírito busca todas as coisas, até mesmo as coisas profundas de Deus. Aí 11, pois qual homem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Do mesmo modo, as coisas de Deus nenhum homem conhece, senão pelo Espírito de Deus. Aí o 12, recebemos não o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para conhecermos as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. Está vendo aí? Então Paulo está falando de dois homens, o homem natural, que é aquele que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é ele. Nós não, a gente tem experiência. Não temos uma compreensão plena, mas conhecemos em parte. Paulo diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos, não é isso? Em parte. Mas você já conhece, você já ouviu, você já sentiu, você experimentou. Ok? Até aí ok? Vamos seguir? É o texto aí, sem curva. É o texto sem curva, é só o texto. Está bem claro o texto. Aí vem a pedagogia do Espírito. A regeneração é o início de uma nova dimensão de vida, uma nova vida agora espiritual, em comunhão com o Espírito de Deus. Aí ele vai citar aí 1 Coríntios 2,12, que nós acabamos de ler. Tá? Paulo refere-se ao papel pedagógico que nos ensina as coisas do Espírito, que nos ensina as coisas espirituais. Como Jesus havia prometido, ele prometeu que o Espírito Santo, o Consolador, nos ensinaria todas as coisas, olha aí, todas. Portanto, não podemos nos conformar com uma mente carnal, que pensa conforme o mundo, cheio de vozes iníquas que querem nos influenciar, como filosofia, ideologia, novas teologias. Qual é a principal arma que a gente tem contra falso ensinamento? Palavra e Espírito Santo. Palavra e Espírito Santo. Porque palavra também sem Espírito Santo produz interpretação equivocada, produz erro. Porque o Paulo diz que é a espada do Espírito, não é isso? Com a qual você pode apagar os dardos do maligno. Ele diz que é a espada do Espírito. Se a espada é do Espírito, quem sabe manejar o Espírito? Nós não sabemos manejar, quem sabe é Ele. Se você estiver com Ele, você maneja. Se estiver sem Ele, você maneja do teu jeito. Você vai com axologia, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Às vezes está ali escrito e a gente está querendo achar um montão de coisa, né? É igual a questão da Marta e Maria lá, aquela discussão da Marta e Maria. O pessoal inventa a discussão, né, da Marta e da Maria. Não, porque vou defender Maria, vou defender Marta, que Marta estava certa, porque Marta não sei o que. Irmãos, a resposta está no texto. Foi Jesus, o mestre dos mestres, que disse que Maria que fez o certo. Acabou a conversa. Você pode vir com interpretação de teologia, A, B, C, D. Jesus tem a palavra final. Ele disse que Maria fez a coisa certa, escolheu ficar com ele, perto dele. Acabou. Quem está certo? Maria, não tem discussão. Pode vir teologia, hermenêutica, exegética, o que for. Não adianta, está no texto. Então, assim, são coisas simples. E a gente às vezes passa por cima, né? Assim, a gente passa por cima e vai embora. Ó, e aí ele fala da renovação da mente. Lembra que eu falei? O Espírito atrai, não é isso? O Espírito convence. O Espírito regenera e é o Espírito que santifica. Olha aí, renovação da mente. Ó. Devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus. Para que, com uma mente sempre renovada, desfrutemos da sabedoria divina, imprescindível para nosso viver diário. Para isso é fundamental uma vida de consagração total. Ele cita Romanos 12:1, que nós também aplicamos aqui na aula anterior. Aí, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis, eu expliquei aqui que o apresentar de Paulo ali é a linguagem sacrificial, significa no grego pôr à parte, era aquilo que era posto à parte para ser dedicado a Deus. Ele está usando a linguagem do holocausto para se aplicar a nós, é o que Paulo está fazendo no texto de Romanos 12. Apresenteis o vosso corpo, ó a palavra, sacrifício, que é a oferta, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você não sofre abstração, não. Sai de mim, é racional, irmão, está no texto. O resto é invenção, está aqui, é racional, é voluntário, é sacrifício voluntário a Deus. Você creu no Evangelho, se entregou a Cristo, você vai se ofertar a Ele. É o que Paulo está dizendo. Apresentais o vosso corpo em sacrifício vivo, santo. É o vosso culto, repete comigo, racional. É racional, não é abstração, é racional. E não vos conformeis com este mundo, ele continua o texto.
né? Mas transformados pela renovação da vossa mente. Então, o que significa isso aqui? Ele fala aqui na lição, consagração total. O Espírito Santo também faz parte, né? Ele opera em nós também a santificação, que é o processo que nós estamos vivendo da salvação, é o processo presente da salvação. O passado já foi, nascemos de novo. No presente nós estamos no processo de aperfeiçoamento, que é chamado de processo de santificação. Alguma dúvida, gente, até aqui? Posso seguir? Ele termina falando aqui, voz e luz, né? Quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras ao íntimo de nosso ser. Traz sabedoria, revelação, esclarecimento, gera entendimento, paz. De que ele está falando aqui? De outra obra do Espírito Santo, a iluminação. Não é? Você lê o texto, é o Espírito Santo que te dá o entendimento, ele que ilumina você para você entender o texto. É voz e luz. Voz de quem? Voz de Deus. O Espírito de Deus falando com você é a voz de Deus falando com você. É Deus falando com você e iluminando o texto bíblico, te dando entendimento do texto bíblico. Por isso que ele é voz e ele é luz. Alguma dúvida até aqui? Então ele desperta a consciência, gera fé, renova a mente, ensina, guia. Para quê? Para uma vida espiritual. Quem está vivo aí? Dá um glória. Glória a Deus. Você está vivo, irmão? É. Você está vivo? Você está vivo, irmão? Você está vivo, irmão, né? Estou vivo. Eu não sei que estiver passando mal, estiver doente. Uns falam assim, tá vivo, irmão? Aí eles falam, né? Eles falam? Eles falam que eu estou vivo. Eles falam que eu estou vivo. Dizem que eu estou. Dizem que eu estou. Vamos lá, gente. E aí vem o testemunho, intercessão e edificação. Continuando na obra do Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo faz além de tudo isso? Ó, ele testifica. Nós lemos aqui, Romanos 8,16. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O que é testificar? Testemunhar, confirmar, dar certeza, convicção. Glória a Deus. Essa é a ideia. O que nos dá certeza de que nós estamos em Cristo é o Espírito Santo. Certo? Está no capítulo de Romanos, tudo em Romanos 8, isso que a gente está falando aqui, está tudo em Romanos 8, no capítulo do Espírito na carta a Romanos, está lá. Certo? Está tudo lá. Então o Espírito ele testifica, ele dá testemunho. É a primeira coisa que Paulo cita aqui, e nós estamos aqui mencionando também. Aí seguindo aí, no segundo parágrafo, ele fala assim, ó, Paulo menciona a adoção espiritual que é testificada pelo Espírito Santo, ao Espírito do crente. Ele cita em Romanos 8,16, ó, essa comunicação entre o Espírito de Deus e o Espírito humano traz convicção e segurança. Como é que a pessoa tem segurança? Sabe? Ó, você vai morrer. A pessoa tem segurança, eu posso morrer porque eu estou com ele. Que segurança é essa? Certeza que a pessoa tem. Porque tem gente que fala assim, sério? Você tem certeza? Não existe isso, ter certeza da salvação. Ter segurança da salvação, segundo a Bíblia, tem segurança sim. A Bíblia está dizendo que o Espírito te dá certeza que você é filho de Deus. Se o Espírito Santo dá a você certeza que você é filho dele, isso não é a mesma coisa? Não é sinônimo de segurança da salvação? Não é a mesma coisa? Se você tem a convicção que você está com ele, está nele, e ele em você, então você tem convicção, segurança. Então isso é a segurança, é o que eles chamam de segurança da salvação. Tá? Por isso Paulo orava pelos Efésios, para que Cristo habitasse em seus corações, e pudesse compreender e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então, o Espírito dá o testemunho, a certeza, a convicção, ele confirma. Em segundo lugar, ele intercede. O que é interceder? Intervir, né? Intervenção. Interceder é pedir em favor de outro, é interceder. Quando eu vou lá interceder por alguém, eu chego lá, eu vou pedir um favor lá, esqueci o nome dele. O Oswaldo. Vou lá pedir o Oswaldo um favor para ele ajudar o pastor divino. Eu estou intercedendo pelo pastor divino. Eu estou indo lá ficando mediador. Quando fala que o Espírito intercede, o Espírito ele media, ele intervém. Aí está no mesmo texto lá que Paulo diz que às vezes você não sabe orar como convém. E o Espírito te ajuda você a orar. Você não sabe o que você quer falar, não é assim? Você só chora. Mas ele traduz o que você está orando. Ele leva a mensagem, entendeu? É interessante que no reino de Deus é o único reino onde o porta-voz do povo e o porta-voz do rei é o mesmo porta-voz. Olha que interessante. É um porta-voz só. Numa monarquia aí não, tem o porta-voz do povo e o porta-voz do rei. Mas no reino de Deus não. O porta-voz de Deus é o Espírito Santo. E o nosso porta-voz é ele também, é um porta-voz só. É conexão direta, você entendeu?
Ele é o porta-voz do povo diante de Deus, ele é o porta-voz de Deus diante do povo. É só ele. Então a comunicação é rápida. A oração hoje vai chegar só, não é rápida. Você orou, Deus está ouvindo. Às vezes a resposta não chega tão rápido, mas Deus já ouviu a tua oração. Lembra do anjo que vai falar para Daniel? Desde o primeiro dia que você aplicou a orar, ele ouviu a tua oração e me enviou. Eu vim por causa das tuas palavras. Agora, no meio do caminho teve batalha espiritual, mas a oração foi ouvida desde o primeiro dia. Você dobrou o joelho e orou, a oração foi ouvida. Certo? A resposta pode demorar, mas a oração foi ouvida. Tem irmão aí que estava já. Eita, glória. Já estava agitado. Tá vendo aí? Deus está falando contigo. A tua oração só não chegou a resposta ainda, mas a oração já foi ouvida desde o primeiro dia. Ele ouve. Tá? Por quê? Porque você tem um porta-voz, que é o Espírito Santo. Ele intercede, ele intervém. A tua oração, ela é levada ao Pai. E o texto diz que ele ajuda. O texto diz também que ele ajuda, né? Ele ajuda nas nossas fraquezas, no mesmo texto. Ele ajuda nas nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa ajuda aí significa trabalhar lado a lado. É Romanos 8, 26 e 27. Significa que o Espírito Santo trabalha com você, lado a lado, está junto. Glória a Deus. Está junto com você. Você não está sozinho na luta. Obrigado, na tribulação, Senhor. Na dificuldade, nas dores, no sofrimento. Você não está só. A promessa de Jesus é cumprida nisso. Ele diz: estou convosco todos os dias. Ele prometeu. Ele disse que todos os dias. Como é que ele está conosco todos os dias? O Espírito Santo está em nós, habita em nós. Ele está conosco todos os dias. Amém? Amém. Vamos seguir? Glória a Deus. E aí o ponto 3, a edificação e o fruto do Espírito. Nós falamos aqui que ele testemunha. Vou botar lá do início. Nós falamos aqui que ele atrai, ele convence, ele regenera, ele santifica. Não é isso? Ele dá testemunha, ele intercede, ele edifica, ele ajuda. Gravou aí? Eu gosto de falar que ele edifica e ele produz em nós o fruto do Espírito. Nós produzimos o fruto do Espírito. Esse fruto que ele está falando aqui em Gálatas 5 é o fruto do Espírito Santo, não é nosso. Nós produzimos obra da carne. Pastor, a gente produz o quê? Obra da carne. Nós produzimos coisas da carne. Agora o Espírito Santo habitando em nós produz fruto do Espírito. Glória a Deus. Certo? E aí vai depender de nós, né? O Espírito Santo controlar a nossa vida. Aleluia. Para que a carne seja subjugada. Não, pastor, mas é Deus que faz tudo, nós não temos que fazer nada, é mesmo? Por que Paulo diz que ele esmurra o corpo dele? Por que ele fala? Esmurra o meu corpo para reduzir a servidão. Por que Paulo diz que ele esmurra o corpo dele para reduzir o corpo à servidão? Porque o corpo não queria se submeter, irmãos. Paulo também era igual nós. Ele também tinha lutas. Então ele tinha dificuldade também, pastor, em algumas áreas de se submeter. Ele diz: eu esmurro o meu corpo para ele se submeter, porque se eu não fizer isso, ele não se submete. Está lá em Coríntios, né? 1 Coríntios, acho que é o capítulo 9. Ele fala que ele esmurra o corpo dele para reduzir a servidão. Então, não tem para onde correr. Tá? Fruto do Espírito tem que ser cultivado na nossa vida. Aí Paulo fala aqui sobre a oração primeiro. Edificação e fruto do Espírito. Ele cita aqui o texto de Paulo. O Espírito ora bem. Esse ora bem aqui, que está em 1 Coríntios 14, 14, esse ora bem, o que Paulo quer dizer é que o Espírito ora de fato. O que ele está dizendo é: o Espírito está orando, mas o entendimento não. Paulo está comparando. E se você só orar em línguas, não adianta. Você tem que orar em línguas e orar também com entendimento. Mas ele diz que mesmo você orando em línguas sem entender o que você está orando, ainda assim você é edificado espiritualmente. Pela oração em línguas. Está entendendo? 1 Coríntios 14, 14. Depois você lê lá com mais tempo. Tá? Aqui ele cita aqui na revista aí, ó. Porque se eu orar em língua estranha, meu espírito ora bem, ou seja, ora de fato, está orando de fato. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Sem fruto. Por isso que em outra ocasião Paulo vai dizer: eu prefiro falar 5 palavras do meu entendimento para instruir pessoas do que 10.000 palavras em língua estranha. Então são 2 contextos diferentes. Aqui está no contexto da edificação pessoal. Quando você fala de edificar as outras pessoas, aí não. Aí é melhor você falar em português mesmo. Amém? Você está no Brasil, não adianta ficar falando meia hora de língua estranha e não pregar. Não adianta, ninguém vai receber nada. Não adianta, viu o pregador que vai? Ele prega 5 minutos e fica 45 falando em língua. Ninguém recebe nada, irmãos, porque ele vai edificar ele. Se não tiver um intérprete do que ele está falando, não vai edificar ninguém. Porque para edificar as outras pessoas tem que ser inteligível a mensagem. A pessoa tem que ouvir e entender a mensagem. Por isso que Paulo fala isso lá no outro contexto. Eu prefiro falar 5 palavras para instruir com a minha língua do que 10.000 línguas estranhas que não vai edificar ninguém. Paulo fala isso. Então a gente tem que entender os textos aqui, estão em contextos diferentes.
Para você não botar tudo no mesmo pacote e falar assim, não é para falar em língua, aí bota no mesmo pacote, pronto. Aí interpreta errado e vai para o outro lado. Não é isso que ele está falando. Tem hora para tudo, não tem? Né? O seu momento de comunhão, de oração, de adoração, você dá lugar, irmão. Você vai pregar, fala em língua portuguesa para a gente entender, amém? Amém, irmão? O pastor não pode falar em língua? Não pode, claro que pode falar em língua. A gente fala, é natural, vai sair naturalmente. Mas você vai pregar, você tem que pregar. Você não pode chegar e, vou me deliciar aqui, não vou pregar. Não tem que pregar, você está com a responsabilidade na mão de pregar. Você tem que pregar a palavra. Senão ninguém vai entender o que você está falando. Amém? Agora, tem a edificação. Ele diz que mesmo que a pessoa fala e ninguém entende nada, a pessoa está edificando a si mesmo. E também é obra de quem? Do Espírito Santo. A obra de edificação também é obra do Espírito Santo. E aí vem o ápice da vida cristã. 3, subtópico 2, o ápice da vida cristã. O que é o ápice? O ápice é o fruto do Espírito. O ápice não é profetizar, falar língua, pregar muito, cantar muito. Não é isso. O ápice é o quê? Fruto do Espírito. Amém? Vamos lá? Amém. Outra maravilhosa obra do Espírito Santo no crente é a produção das virtudes listadas por Paulo em Gálatas 5:22, chamadas de fruto. Fala comigo, fruto. Fruto. Fruto é no singular, irmãos, são frutos do Espírito. É no singular, é um fruto só. Ok? O texto grego é singular, é fruto. Não tem frutos do Espírito, não existe isso. É fruto. Qualquer tradução que você pegar é fruto no singular. Fruto do Espírito, que tem sim 9 características, mas é um fruto só. Você imagina, não, eu tenho benignidade, mas não tenho amor. Não existe. Certo? Porque depois do amor, tudo que vem depois é tudo do amor. É característica do amor. Quais são as 9 características? Amor, alegria e paz. Nós para com Deus. Longanimidade, benignidade e bondade. Nós para com o próximo, horizontal. Certo? E depois, fidelidade, mansidão e temperança. Interior. Você para com você mesmo. Certo? As 3 últimas características de respeito a você. As 3 do meio, horizontal. As 3 primeiras, vertical. Deus, o próximo e você. Até a ordem para mostrar que é Deus, o próximo, depois você. Não é eu não. É Deus, o próximo, depois você. Amor, alegria, paz. Longanimidade, benignidade, bondade. Fidelidade, mansidão e temperança. É o fruto do Espírito. Envolve você, envolve o próximo, envolve Deus. Amém? Você está entendendo aqui? Está entendendo? Alguém diz que o amor é a fonte, né, de todas as virtudes. A alegria é a alegria que é produzida por este amor que o Espírito Santo derrama no nosso coração. A paz é o resultado da nossa reconciliação com Deus. A longanimidade é a resistência do amor. A benignidade é o serviço do amor. A bondade é o comportamento do amor. A fidelidade é a medida do amor. A mansidão é o termômetro do amor. E a temperança é o seguro do amor. Tudo está relacionado ao amor. Por isso que é fruto, é singular. É amor. Se tem o fruto do Espírito, vai ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Ou tem ou não tem. Fala comigo assim, ou tem ou não tem. Eu tenho ou não tenho? Eu tenho ou não tenho. Não tem negócio de eu tenho 2, os outros 6 eu não tenho não. Os 7 não tem não. Não existe. É fruto. Ou tem ou não tem. Certo? Ou tenho e não estou cultivando. Né? Ou estou mais carnal do que espiritual. A gente fica, às vezes, a gente está. Tem época que a gente está assim, né? Meio devagar. Então, professor, pode falar. Você sabe que tem algum jornal por aí que a pessoa fala assim, não, na rádio e na televisão, perguntou o nome do dono do Espírito. Joga, aí vem, por onde está tem o nome do dono do Espírito. Mas a gente entende que quando você vai para a realidade, o camarada não tem nenhum. Entendeu? Entendi. Tem que ser isso aí. É isso aí. É isso aí. Tem que ser completo. Isso é uma coisa só. Estilo de vida. Isso aí. O pastor já falou aqui. É estilo de vida. Não tem nada a ver com talentos, dons. É estilo de vida. É transformação. Tá? É o ápice da vida cristã. Lembra que eu falei? Ó, recapitulando para a gente finalizar. Falta 5 minutos. Deixa eu recapitular aqui. É o Espírito que atrai, é o Espírito que convence, é Ele que regenera, é Ele que santifica, é Ele que glorifica, é Ele que intercede, é Ele que testemunha, é Ele que nos edifica,
é Ele que nos socorre, nos ajuda. O fruto do Espírito é produzido pelo Espírito. E por último, Ele também participa da nossa glorificação. Certo? Como é que a gente vai ser glorificado? Como é que vai concluir a obra da salvação na nossa vida? Quem é que vai ouvir? Diz que nós vamos subir e nos encontraremos com Cristo onde? Nos ares, não é isso que o texto diz? Quem é que vai subir? É quem ouvir. E quem é que vai ouvir? Quem tem o Espírito. Quem não tem, não vai ouvir. Quem tem o Espírito vai ouvir o chamado para se encontrar com o noivo. Quem não tem, não vai ouvir. Porque quem é filho tem o Espírito. Ok? Gravou o texto? Romanos 8:9. Quem não tem o Espírito de Cristo também não pertence a Cristo. Está lá no texto. Se você tem o Espírito Santo, você pertence a Ele. Se você não tem, você não pertence. E quando a gente fala de ter o Espírito Santo, é de ser morado do Espírito Santo. Não está falando aqui de dons espirituais, não, tá, irmão? Não confunde, não. Não estou falando de dom, não. Dom, cada um tem um. Tem pessoa que tem um dom, tem pessoa que não tem. Cada um tem um dom, diferente do outro. Agora, para subir e se encontrar com Ele, tem que ser casa. Tem que ser habitação, tem que ser morada, tem que ser casa do Espírito Santo. Você pode ter um dom só, que não vai impedir você de entrar ou não entrar. Agora, o fruto tem que ter. Se não tiver o fruto, não entra. Essa que é a diferença. O fruto tem que ter, porque o fruto é a confirmação de que você nasceu de novo, que você foi transformado. É o fruto. Ok? Então, o fruto não é uma condição para ser salvo. O fruto é a demonstração de que você foi salvo. Esse é o entendimento. Não, será que é a condição para ser salvo? Não, não. O fruto é a demonstração de que você foi salvo, foi alcançado pela graça. Não é a condição, é a demonstração. Por isso que o nome é fruto. É isso que mostra que você nasceu de novo, que você é nova criatura. É o fruto do Espírito. Mostra que você nasceu de novo. Glória a Deus. Até aqui alguém tem alguma dúvida? 2 Coríntios 3,18 vai dizer que nós somos transformados pelo Espírito de glória em glória, não é assim? É de glória em glória. Nós estamos aqui no processo de aperfeiçoamento, até aquele grande dia. É naquele grande dia, aí vai ser bom, né, Oswaldo? Aí vai ser bom. Que aí vai, né? A presença do pecado vai ser tirada de nós, aí vai ser bom. Seremos transformados, aí sim. Aí não teremos dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais doença, mas por enquanto, é nessa carcaça aqui mesmo, não tem jeito, é nesse corpo mesmo. Esse corpo caído essa natureza caída, por enquanto é que é essa luta, é essa guerra da vontade de Deus contra a nossa vontade, é essa guerra até chegar lá. Amém? Amém. É Cristo que proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Por isso, não nos enganemos, quando o Espírito de Deus age em nós, Ele sempre glorifica a Cristo. João 16,14. Jesus disse, Ele me glorificará, acerca do Espírito. Ele falou, Ele me glorificará. Então, obra do Espírito Santo, já falei isso aqui, glorifica a Cristo. Toda obra que eles falam que é do Espírito Santo, está envergonhando a Cristo, não é obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo sempre vai atrair os homens para Jesus. Deus, maravilha. Nunca vai atrair o homem para a personalidade humana, vai atrair o homem para Jesus. E vai glorificar quem? A Cristo. Certo? A obra do Espírito glorifica ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Posso terminar? Vamos ficar de pé. Vai ter um café, pastor? Está pronto. Tem aquele bolo. Vai ter um cafezinho ali atrás para a gente ali. Vamos fazer a oração para a gente finalizar. Qualquer dúvida aí que tiver, procura o pastor divino. Se for